Tem uma coisa que eu percebi esses dias. A diferença entre um dia que flui e um dia que trava está nos primeiros minutos da manhã. Não é sobre acordar cedo ou ter uma rotina perfeita. É sobre como você prepara o terreno para que o dia aconteça, em vez de você ficar correndo atrás dele o tempo todo. Sabe aquela sensação de começar o dia já cansado? De abrir os olhos e sentir que já está atrasado, mesmo sem ter feito nada ainda? Pois é, eu também conhecia bem isso. Até descobrir que existem duas práticas bem simples que, quando você faz, mudam completamente a energia do seu dia. E olha, não estou falando de nada mirabolante, não. Estou falando de coisas tão básicas que a gente até acha que não fazem diferença. Mas fazem, e muita. Organizar o seu espaço e cuidar de você mesmo são duas atitudes que parecem separadas, mas que na verdade trabalham juntas. Uma puxa a outra, e quando você entende isso, quando você começa a praticar as duas, algo muda. O peso diminui, a respiração fica mais leve e você começa a sentir que está no controle da sua própria vida de novo. Hoje eu quero te mostrar como essas duas coisas simples podem ser exatamente o que está faltando para você sair do automático e começar a viver com mais presença, com mais leveza. Vem comigo. O que muda? Quando você prepara o dia antes dele começar. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente os meus dias. Eu comecei a preparar o amanhã hoje. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes a gente vai dormir sem pensar no dia seguinte e acorda tendo que resolver tudo correndo? Tem dois gestos simples que fazem uma diferença absurda. Arrumar a cama logo de manhã e deixar o almoço pré-preparado na noite anterior. Pode parecer besteira, mas essas duas coisas criam uma base que sustenta o resto do dia. Quando você arruma a cama assim que levanta, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. O dia começou. Eu estou no comando aqui. É a primeira pequena vitória do dia. É você dizendo que está presente, que está cuidando do seu espaço. E tem mais. Quando você volta para casa à noite, depois de um dia cheio, e encontra a cama arrumadinha, aquilo te dá um alívio. É como se a casa te recebesse de volta, organizada, pronta para você descansar. Agora, sobre deixar o almoço preparado. Isso é uma virada de jogo. Não precisa deixar tudo pronto, não. Às vezes, é só deixar a panela de pressão com o feijão de molho, a carne temperada na geladeira, os legumes já picados numa vasilha, ou então deixar algo pronto mesmo, que é só esquentar. Quando você acorda e já sabe que o almoço está encaminhado, você tira um peso enorme das costas. Porque pensa comigo, quando é meio-dia e você ainda não pensou no que vai comer, aí começa aquela correria, aquele estresse, aquela sensação de estar sempre apagando incêndio. Mas quando você já deixou as coisas preparadas, você ganha tempo, ganha tranquilidade, ganha espaço para fazer outras coisas, inclusive para cuidar de você. Outro detalhe que faz diferença: separar a roupa do dia seguinte antes de dormir. Isso parece bobagem, mas quando você acorda e já sabe o que vai vestir, você economiza energia mental logo cedo. Não precisa ficar abrindo gaveta, tentando combinar peça, se perguntando se aquela roupa está limpa. Está ali, separada, pronta. E você começa o dia com mais clareza, com mais foco. Esses pequenos preparos noturnos são como você cuidando do você de amanhã. É um ato de amor próprio, de reconhecer que você merece acordar num ambiente mais organizado, com menos decisões para tomar, com mais espaço para respirar. A organização que realmente importa. Agora, vamos falar sério sobre organização. Porque tem um monte de gente vendendo a ideia de que você precisa ter uma casa impecável, uma rotina perfeita, tudo nos conformes. E aí você olha para a sua realidade e pensa, isso não é para mim, eu não dou conta. Mas organização não é sobre perfeição, é sobre funcionalidade. É sobre criar sistemas que facilitam a sua vida, não que complicam.
É sobre identificar aquelas pequenas tarefas que, quando você faz, deixam o dia inteiro mais leve. Cada pessoa tem as suas tarefas essenciais. Aquelas coisas que, se você não faz, parece que tudo desanda. Para mim, por exemplo, lavar a louça antes de dormir é essencial. Quando acordo e a pia está limpa, o dia já começa melhor. Parece que a casa está respirando, sabe? E aí fica mais fácil preparar o café, pensar no almoço, viver amanhã com tranquilidade. Outra coisa que percebi que é essencial: ter uma lista de compras organizada. Eu prefiro fazer isso semanalmente, principalmente por causa das frutas e verduras que são mais perecíveis. Quando eu sei o que tenho em casa, o que preciso comprar, fica muito mais fácil planejar as refeições. Isso economiza tempo, dinheiro e aquela angústia de abrir a geladeira e não saber o que fazer. Tem também a questão das roupas. Eu não uso secadora, então sempre fico de olho na previsão do tempo. Parece detalhe, mas quando você planeja os dias certos para lavar, as coisas não se acumulam. E quando a roupa está em dia, quando você sabe que tem roupa limpa e pronta, isso tira um peso da cabeça. Agora, aquelas organizações maiores, limpar armários, fazer descarte, organizar espaços que acumularam coisas, isso precisa de um tempo exclusivo. Não adianta querer fazer no meio de outras 1000 tarefas, porque você não termina e fica aquela sensação de que começou algo e não finalizou. Então, quando for fazer algo assim, separe um tempo só para isso. No trabalho funciona igual. Eu preciso de uma lista de prioridades, organizada por data, para não me perder. Uso lembretes no computador, mas também tenho minha agenda no papel, porque escrever me ajuda a processar, a entender o que realmente é urgente. E sempre deixo lembretes para consultas médicas, dentista, compromissos importantes que estão lá na frente. Isso vai tudo para a agenda do celular. O segredo da organização é esse. Não é fazer tudo, é identificar o que é essencial e garantir que essas coisas aconteçam. O resto você encaixa conforme dá, e sempre deixando espaço para os imprevistos, porque eles vão acontecer. A vida não é linear e a organização precisa ter flexibilidade. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, nada flui. Mas quando você define suas prioridades e vai fazendo uma coisa de cada vez, a mente fica leve. E essa leveza é o que te dá energia para cuidar do resto, inclusive de você. Porque cuidar de si não é luxo. Agora vem a parte que muita gente ainda tem dificuldade de entender. Se cuidar não é egoísmo, não é vaidade, não é frescura, é necessidade, é manutenção. É o que te mantém de pé quando o dia aperta. Durante muito tempo, eu achei que cuidar de mim era algo que podia ficar para depois. Quando sobrar tempo, eu faço. Só que esse depois nunca chegava, e sem perceber, eu fui me deixando por último. Até que o corpo começou a dar sinais de que não estava dando mais conta. Cuidar de si começa nos pequenos gestos. Às vezes, é tirar o pijama mesmo quando você vai passar o dia em casa. É pentear o cabelo, colocar uma roupa que te deixa bem, preparar uma comida simples, mas gostosa. É sentar para comer com calma, em vez de almoçar em pé, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Um dia minha filha, pequena ainda, me olhou e perguntou: "Mãe, por que você só usa coque?" Na hora eu ri, mas depois aquilo ficou ecoando. Eu percebi que tinha parado de me arrumar, de cuidar de mim como fazia antes. Sempre tinha uma desculpa. Falta de tempo, de ânimo, de motivo. Mas sabe o que eu estava fazendo sem perceber? Eu estava ensinando para ela que se cuidar era opcional, que a gente podia se deixar de lado quando a vida ficava corrida. E não é assim. Cuidar de si é uma forma de mostrar que você se valoriza. E isso não é sobre vaidade, é sobre presença. É sobre você estar inteiro na sua própria vida. O autocuidado vai além da aparência. Mas a aparência também importa, não para os outros, para você. Quando você se arruma um pouco, mesmo que seja só para ficar em casa, muda a postura, o humor, a disposição.
O espelho deixa de ser um lembrete de cansaço e volta a ser um reflexo de quem você é. Cuidar do corpo também é essencial. E não estou falando de buscar perfeição, não. Estou falando de escutar os sinais que ele dá, fazer uma caminhada, alongar um pouco, beber mais água, respirar fundo antes de recomeçar. São gestos pequenos, mas que mandam uma mensagem para o seu cérebro. Eu estou cuidando de mim, eu me importo comigo. E tenho cuidado com a saúde mesmo. Fazer os exames que o médico pede, não ignorar sintomas que se repetem, respeitar as pausas que o corpo precisa. Prevenção é amor. É cuidado com você e com quem te ama. Tem também o cuidado emocional, que é tão importante quanto o físico. Aprender a dizer não quando algo te sobrecarrega. Respeitar o seu tempo. Dar pausa sem culpa. Colocar limites. Isso também é autocuidado. E sabe o que é interessante? Quando você aprende a dizer não, as pessoas começam a te respeitar mais, porque você está mostrando que conhece os seus limites, que sabe o que é bom para você. Dizer não não é rejeitar o outro, é proteger o que há de mais precioso em você, o seu tempo, a sua energia, a sua paz. Outra forma de cuidar de si é alimentar a mente, aprender coisas novas, descobrir uma habilidade que você nem imaginava ter. Isso renova a confiança, te faz sentir vivo de novo, capaz. Eu mesma aprendi recentemente a fazer pizza de longa fermentação e aromatizador de ambientes. São coisas simples, mas que me dão prazer, que ocupam minha mente de um jeito leve e ainda me conectam com aquele sentimento de conquista. E o melhor, são aprendizados que podem até virar uma renda extra. Mas o importante mesmo é se permitir aprender, se permitir descobrir que ainda há muito dentro e fora de você, esperando para ser explorado. Agora olha que interessante. Quando você organiza o seu espaço, você cria condições para se cuidar melhor. E quando você se cuida, você tem mais energia e disposição para manter as coisas organizadas. Uma coisa alimenta a outra. Quando você arruma a cama de manhã, quando deixa o almoço preparado, quando mantém a pia limpa, você está criando espaço. Espaço físico, mas principalmente espaço mental. E com esse espaço, você consegue pensar em você, cuidar de você, se permitir existir além das obrigações. E quando você se cuida, quando dorme bem, quando se alimenta direito, quando tira aqueles minutinhos para respirar, você tem mais energia. E com mais energia, fica mais fácil manter aquela organização básica que facilita sua vida. É um ciclo, mas dessa vez, um ciclo positivo. Cada pequena ação de organizar e cuidar vai construindo uma base mais sólida. E aos poucos, sem você nem perceber, aquele peso vai ficando mais leve. O dia começa a fluir. As coisas começam a acontecer com mais naturalidade. Não é sobre ter uma vida perfeita, é sobre criar condições reais para você viver melhor, com mais presença, com mais leveza. É sobre você estar no comando da sua rotina, em vez de ser atropelado por ela. A grande questão não é saber o que fazer. A grande questão é começar, e começar pequeno, porque a gente tem aquele hábito de querer transformar tudo de uma vez. E quando não conseguimos, porque é impossível mesmo, desanimamos e desistimos. Então hoje, agora, escolha uma coisa. Pode ser arrumar a cama amanhã assim que levantar. Pode ser deixar a louça lavada antes de dormir hoje. Pode ser separar a roupa de amanhã. Pode ser preparar algo para o almoço de amanhã, nem que seja deixar o feijão de molho. Uma coisa, só uma. Amanhã, escolha outra. E vá assim, aos pouquinhos. Essas pequenas escolhas vão se somando. E daqui a um mês, você vai olhar para trás e não vai acreditar na diferença. Lembra, você não está tentando ser perfeito. Você está tentando viver melhor. Está tentando ter mais leveza, mais energia, mais presença na sua própria vida. E isso não acontece com grandes transformações da noite para o dia. Acontece com pequenas decisões diárias de cuidar do seu espaço e de cuidar de você. Tem dias que você vai conseguir fazer tudo.
Tem dias que você vai estar exausto e não vai conseguir fazer nada. E tudo bem. O importante é voltar, é não desistir de si mesmo. Toda vez que você organiza um cantinho, toda vez que você se cuida um pouquinho, você está dizendo: eu mereço viver melhor, eu mereço esse cuidado. Organizar e se cuidar são dois gestos que parecem simples, mas que carregam um poder enorme. Não é sobre ter uma casa de revista ou uma rotina impecável, é sobre criar condições reais para você viver com mais tranquilidade, com mais presença, com mais energia para as coisas que realmente importam. Vamos começar hoje, devagar, com carinho, transformando o nosso dia a dia em algo mais gostoso de viver? E você? Qual vai ser a primeira pequena coisa que você vai fazer hoje para preparar o seu amanhã? Vai arrumar a cama assim que acordar? Vai deixar algo preparado para o almoço? Vai separar a roupa? Ou vai começar cuidando de você de alguma forma? Conta aqui nos comentários. Quero saber qual vai ser o seu primeiro passo. Vamos nos inspirar uns aos outros. Te espero aqui embaixo.